Senhoras e senhores, bom dia. O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Judicial e da Coordenadoria da Mulher, visando atender a portaria número 15 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, está empenhado em estimular parcerias entre órgãos governamentais ou entre esses e entidades não governamentais, nas áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho, habitação, para a efetivação de programas que reforcem as estratégias no combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse contexto, buscando a propositura de um novo paradigma educacional, foi criado o projeto Mulheres Inspiradoras, o qual vem sendo reconhecido e agraciado por prêmios, uma vez que tem por objetivo proporcionar aos estudantes do ensino fundamental a possibilidade de discussão e reflexão sobre as temáticas equidade de gênero, representação da mulher na mídia e ciberviolência contra a mulher. Para isso, os professores integrados ao programa recebem formação presencial e à distância. Para a abertura oficial do projeto, convidamos a coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, doutora Jaqueline Machado, para dar boas-vindas a todos e a todas. Bom dia. Bom, é com muito prazer e muita honra que eu recebo vocês aqui hoje. Era um sonho da gente trazer esse projeto para cá, desde que a gente conheceu o projeto, o pessoal da coordenadoria, a gente se apaixonou, e eu tenho certeza que vocês vão também entender a grandeza desse projeto. Eu agradeço muito a presença das professoras aqui, da professora Gina, das outras duas formadoras. Eu sei como é difícil sair da sua cidade para vir, né, fazer esse trabalho. Agradeço também o auxílio do Instituto Luther King, que está nos apoiando também com a campanha de doação de livros, do Passijus e da EJUD. Tá? Então, eu quero que vocês se sintam em casa hoje, né? O Tribunal de Justiça está recebendo vocês, recebendo professores. Eu considero que ser professor é ter a mais bela de todas as profissões, né? Todos nós temos um referencial de professor, todos nós passamos e tivemos a formação por professores que nos fizeram ser como somos hoje. Então, a responsabilidade de vocês é imensa. Eu agradeço muito e vamos iniciar os nossos trabalhos. Obrigada, gente. Para a apresentação do projeto Mulheres Inspiradoras e Educação para a Transformação Social, convidamos a professora Gina Vieira Ponte de Albuquerque, mestranda do programa do pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília, graduada em Letras, Português e respectivas literaturas pela Universidade Católica de Brasília. Pela Universidade de Brasília, também especialista em Educação à Distância, Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar, Letramento e Práticas Interdisciplinares nos anos finais. Atua como professora da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação desde abril de 1991. É autora e executora do projeto Mulheres Inspiradoras, que foi agraciado com o 4º Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos, concedido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o 8º Prêmio Professores do Brasil, concedido pelo Ministério da Educação, e o 10º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, concedido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com o Conselho Nacional de Pesquisa e com o MEC. Ainda pelo projeto Mulheres Inspiradoras, recebeu também o 1º Prêmio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos, pelo qual atua como embaixadora, tendo proferido mais de 20 palestras sobre igualdade de gênero e educação em direitos humanos em escolas, universidades e centros de pesquisas. É defensora da educação para a igualdade étnico-racial e de gênero.
e concebe a educação como instrumento de fortalecimento da democracia e para a transformação social. É membro do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Com a palavra, a professora Gina Vieira Ponte, de Albuquerque. Bom dia. Acho que vocês enjoaram de me ver já, né, gente? Passaram tantos vídeos aqui que eu falei, quando eu entrar aqui, o pessoal vai falar, não, tá bom, pode ir para Brasília. Então, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu vou ligar meu cronômetro, porque nós somos professores, e o professor gosta de falar, né, gente? Então, tenho que me disciplinar aqui em relação ao horário. Antes de tudo, eu quero falar da minha honra de estar aqui em Campo Grande. É a primeira vez que eu venho a Campo Grande, a Mato Grosso do Sul. E é uma cidade linda, né? Me senti super bem acolhida, muito bem recebida. Quero agradecer à doutora Jaqueline, agradecer à Anne, que trabalha junto com ela, e a toda a equipe, agradecer à Escola Judicial, o Tribunal de Justiça. Vocês não sabem a força que o tribunal fez para eu estar aqui com vocês. Eu fiquei muito impressionada com o carinho que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul tem em relação aos professores da rede de educação. Tanto a Anne quanto a Jaqueline falam dos professores com um amor, um carinho, um reconhecimento da importância do trabalho de vocês na educação. Então, eu sei que a minha responsabilidade aqui é grande, né? Falar com professores tão competentes, tão comprometidos. Aliás, eu vou inverter, eu vou falar professoras, porque eu estou vendo que tem mais professoras do que professores, né? E a gente usa o genérico masculino, mesmo quando nós somos maioria. Eu acho que a gente precisa começar a mudar isso, né, meninas? Porque se a gente se reconhece no genérico masculino, eles também podem se reconhecer no genérico feminino. Então, ao longo do dia, provavelmente, eu vou falar muito professoras, porque vamos combinar, a nossa categoria é essencialmente feminina, né? Lá em Brasília, nós somos, eu não sei como que é aqui no Mato Grosso do Sul, mas em Brasília, nós somos 80% da categoria. Então, aqui é quase isso, aqui deve ser, né? Então, os slides estão aí, tem um passador, nossa, que coisa boa. Aqui é para frente, né? Ótimo. Muito do que eu iria falar para vocês foi contemplado pelos vídeos que vocês viram. Então, eu vou adaptar a minha fala, a gente vai ter um momento de interação, e todas as vezes que eu venho falar sobre o projeto Mulheres Inspiradoras, necessariamente eu tenho que pedir desculpas e licença, porque eu tenho que falar um pouco da minha história, porque o projeto está muito relacionado com a minha história. E aí eu começo apresentando para vocês esse moço bonito aí, seu Moisés. Gato, meu pai, né, gente? Nasceu em Sobral, no Ceará, e como eu falei em alguns vídeos que apareceram aí, meu pai nunca conseguiu aprender a ler e escrever, né? E ele foi para Brasília, na época da construção, foi um dos primeiros pioneiros, e saiu de Sobral com um dinheirinho, que o meu avô deu para ele, não era muito, porque foi o dinheiro do único bem que ele tinha, que era um burrinho, ele vendeu o burrinho e foi para Brasília. E aí vocês imaginem um homem numa cidade onde ele conhece praticamente ninguém com uma quantia em dinheiro. Acabou caindo num golpe. E ninguém quer voltar para a sua terra como derrotado, né, gente? A gente quer voltar como vencedor. Ele ficou e disse que ia se virar. E aí ele conheceu a dona Djanira, uma mineira de Manhuaçu, uma cidade que fica na zona da Mata Mineira. E a minha mãe contava para a gente que, aos 5 anos de idade, ela ganhou de presente uma enxada para capinar a terra. E nunca pôde frequentar a escola. Esse encontro improvável de um homem branco com uma mulher negra deu certo e trouxe à existência essa família bonita que é a minha família. Vocês já me acharam aí? Vou dar uma dica que sempre funciona. Procurem a mais linda de todas. Na hora vocês vão achar. Gente, é tudo a cara de um, focinho do outro, mas eu sou essa daqui, ó. Ah, todo mundo fez assim, é mesmo a mais bonita, obrigada. Então, imaginem como é que era para um homem não alfabetizado e uma mulher também sem escolaridade, numa cidade
que era a periferia, a maior periferia, na época não era a maior periferia do Brasil, era a maior periferia da América Latina, chamada Ceilândia. Criar 6 filhos. Eu costumo dizer que meu pai e minha mãe tinham que ter muita fé e muita coragem, e essa bicicleta também. Porque era nessa bicicleta que meu pai rodava as ruas da cidade, vendendo um produto chamado bolachão. Essa bebezinha aqui só aos 10 meses. E aqui vocês podem ver como meu pai é super inteligente, né, gente? Porque quando eu vi essa foto, eu falei, olha, esse aqui é o protótipo do bebê conforto, né? Se ele tivesse patenteado, a gente tinha ficado rico, né? Cadê o cinto de segurança? Pois é, faltou o cinto de segurança, né? Aqui são algumas imagens da minha infância em Ceilândia. Eu sou essa daqui, com 5 anos de idade, meus irmãos, meus primos. E eu gosto especialmente dessa foto, e quando eu dou as minhas palestras, eu faço questão de mostrá-la, porque provavelmente, a quem dá aula aqui nas áreas mais periféricas do Mato Grosso do Sul, provavelmente serão crianças que tiveram uma infância semelhante à minha, que vocês vão encontrar. E mais do que isso, nós temos estudos no Brasil que mostram que hoje, quem escolhe o magistério, são pessoas que tiveram uma história parecida com a minha. Provavelmente a minha história será representativa da história de muitos de vocês aqui. Pessoas que vieram de uma situação de vulnerabilidade social, talvez tenha sido a primeira geração na família a fazer curso superior. Esse foi o meu caso. Eu fui a primeira da família a fazer curso superior. Essa foto é representativa de um momento muito especial da minha infância. É um grande acontecimento que está sendo registrado aí. Vocês fazem ideia do que seja? Muito bem, é um aniversário, só que não é qualquer aniversário. É o aniversário mais importante dentro da tradição cristã. Qual é? Natal. Esse foi o Natal mais inesquecível da minha vida, por vários motivos. Vocês sabem que foto não era uma coisa comum como é hoje, né? O fato de ter uma foto já indica que é algo especial. E foi um Natal especial porque a gente conseguiu reunir todos os primos, que são filhos de 3 mulheres negras, minha mãe de Janira, minha avó Lindaura e minha tia Zezé. Além disso, a gente ia ter uma coisa que dificilmente a gente tinha, e que a gente está ostentando aqui, ó, Coca-Cola para beber. É muita ostentação, né, gente? Ia ter também pudim de leite moça na sobremesa. Essa foto representa bem quão precárias eram as nossas condições, né? Para vocês terem uma ideia, aquele jornal e aquela revista pregado na parede ali, não era por acaso. Era um recurso para diminuir o frio que fazia na época, e um recurso para impedir que escorpiões e outros insetos entrassem no barraco onde a gente vivia. Me acharam na foto? Vou dar outra dica que funciona. Eu sou a única pessoa na foto fazendo o que realmente interessa, gente. Comendo. Essa aqui, ó. Não para de comer nem para tirar foto, né, gente? Enfim, almoço de Natal tão especial, eu queria comer tudo, né? Apesar das condições muito difíceis, eu tive a bênção de ter um pai e uma mãe que tinham uma profunda consciência do valor da educação na minha vida e falavam da educação como algo que transformaria a minha história. Meu pai tinha uma narrativa tão forte, gente, que, de verdade, ele dizia que eu teria superpoderes. No dia que você entrar na escola, ninguém te segura, você vence qualquer barreira, você consegue o que você quiser. Então, eu queria muito entrar na escola para viver essa experiência sobre a qual meu pai e minha mãe falavam. O problema é que, quando eu entro na escola, eu já era uma criança muito marcada pelo racismo, como eu falo no vídeo para vocês. E eu faço questão de, nas minhas palestras, falar sobre isso, porque a escola é um espaço extremamente racista. E, muitas vezes, embora a gente trabalhe a Lei 10.639, é isso, Cris? 10.639, né? Que fala sobre a importância de trabalhar a cultura afro-brasileira, a cultura africana, a cultura indígena nas escolas, às vezes a gente não percebe o estudante negro dentro da escola. Então, quando eu entrei na escola, eu já era uma criança muito marcada pelo racismo. E eu entrei na escola acreditando que a escola era aquele lugar mágico que o meu pai falava, né? Então, eu pensava, aqui não vão me xingar, não vão falar do meu cabelo e da minha pele. Teve um professor que até sorriu, né? Engano, né, professor? Ali é que existe racismo mesmo. E aí, quando eu percebo que o racismo também se apresentava na escola, eu tomei a decisão de ser invisível.
Eu não abria mão de estar na escola, eu estava disposta a suportar o sofrimento que eu tinha que suportar. Então, o que eu fiz? Entrava na sala muda, saía calada, não fazia perguntas, porque a criança não entende o motivo do racismo e ela tende a achar que a culpa é dela. Se eu estou apanhando e estão me xingando, eu fiz alguma coisa errada. Esse era o meu raciocínio. É claro que uma criança nessas condições não aprende, né, gente? Uma criança que se esconde, que não participa, que não faz pergunta. Eu passei pela primeira série sem saber ler e escrever. Fui para a segunda série, encontrei a professora Creuza, sobre quem eu falo reiteradas vezes. Essa sou eu, aos 8 anos de idade. Nessa escola onde eu encontro a professora Creuza. E a professora Creuza, um belo dia, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, ela me chamou, e boa parte da história vocês ouviram no vídeo do Prêmio Cláudia, em outros vídeos que foram mostrados. Essa professora representou um grande marco na minha história, porque no meu entorno, as nossas condições eram tão precárias que não havia ninguém que ocupasse outro espaço que não fosse trabalhadora doméstica, babá, pedreiro, servente, e todas essas profissões são dignas. Mas a gente só deseja aquilo que a gente conhece. Então, para eu desejar algo diferente, eu tinha que conhecer algo diferente. Quando a professora Creuza, uma mulher negra, se apresenta para mim como professora, indiretamente, ela estava me dizendo, aqui também pode ser o seu lugar. E aos 8 anos de idade, por viver uma experiência de transformação com a professora Creuza, que me colocou no colo dela, que me olhou no que eu tinha de força e de potência e não no que eu tinha de fragilidade, aos 8 anos eu decidi que eu seria professora. Mas eu não pensava em salário, eu não pensava em ser servidora pública, eu não tinha esse entendimento. Eu queria ser professora, porque depois que aquela professora provocou toda aquela transformação em mim, eu disse, gente, professor é a pessoa mais importante do mundo, né? Eu quero ser essa pessoa que vai entrar na vida de uma criança e de um adolescente e, de alguma maneira, colaborar para ele mudar a história dele. E aí eu começo a trabalhar aos 19 anos de idade. Eu sou de uma época que a gente fazia magistério. Tem alguém aqui que fez magistério, gente, curso normal? Quando a gente fala isso, a gente entrega a idade geral, né? Lá em Brasília, o curso normal, inclusive, foi extinto, infelizmente. Então, eu terminei o magistério com 17 anos, fiz o concurso com 18, com 19 eu estava na sala de aula, trabalhei uma década com os pequenininhos, fui alfabetizadora, trabalhei com pré-escola, e aí, num dado momento, eu decidi trabalhar com adolescentes, quando eu terminei o curso de letras. E aí eu considero o segundo grande marco na minha vida. Porque eu entro um belo dia para dar aula. Quem é que dá aula para os anos iniciais? Todo mundo? Anos finais. Anos finais, a maioria, né? Então, vou falar de uma cena que eu acho que vocês nunca viram, e, se Deus quiser, nunca verão também, né? Eu entrei na sala, gente, e a sala era o caos. Tinha menino pendurado na janela, tinha menino quicando na carteira, tinha menino rolando no chão. Vocês estão rindo porque vocês nunca viram essa cena, né? É o contrário. Pouco, né? Só algumas vezes. Então, e eu não acredito em qualquer educação que passe pela ameaça, pela violência. Aquela clássica frase, eu vou te mandar para a direção. Eu evito, assim, para eu levar o aluno para a direção tem que ser um caso grave, né? Porque eu acredito na educação pelo diálogo. Senão, não é educação. Se usar outro recurso, que seja violência e ameaça, não é educação, né? E aí eu decidi conversar com ele, né, pedir silêncio. Menino, desce da janela. Meu filho, tira o dedo do olho do outro. Fiquei lá falando sozinha, né, gente? No final das contas, eu percebi que ninguém estava interessado em ouvir o que eu tinha para falar. E aquilo me incomodou muito, porque, para mim, sinalizava que aquela meninada não estava levando a escola a sério. E eu sabia que, para eles mudarem a história deles, eles precisavam levar a escola a sério. Eu falo, inclusive, no vídeo do Prêmio Cláudia, né, que aquela era a escola onde, 11 anos antes, eu tinha sido aluna. Era uma escola numa área de muita vulnerabilidade, com alto índice de tráfico, e que era muito fácil a gente, como jovem da periferia, ser interpelado para ir por outros caminhos. Então, eu sabia que ali a única alternativa era a escola. Ali, eu saí, fui para a sala da diretora e falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso sair daqui agora.
E o que estava acontecendo é que eu estava entrando num processo de adoecimento. Meses depois, eu recebi um diagnóstico de depressão grave. E, na terapia, precisei fazer psicoterapia, acompanhamento psicoterapêutico. Eu descobri que o meu adoecimento vinha desse sentimento de fracasso, de perda de sentido, que eu acho que todo professor, em algum momento, enfrenta na sala de aula. De entrar numa sala de aula e falar assim, o que eu estou fazendo aqui se os meus alunos não estão se empenhando naquilo que eu estou propondo? E aí, eu pensei em desistir, falei, não vou continuar numa profissão onde eu não estou feliz. Não é justo comigo e não é justo com os estudantes, né? Porque quem não está feliz não faz um trabalho legal. Mas eu continuo ouvindo até hoje aquela menina de 8 anos que sentou no colo da professora Creuza, e ela disse para mim, mas foi tão importante para você ser professora, você vai abandonar na primeira dificuldade? E, no lugar de abandonar, eu fui estudar, estudar e estudar. Estudei igual a desesperada. Fiz vários cursos de extensão, inclusive cursos oferecidos pelo MEC, que eu super recomendo para vocês, o Tecnologias da Educação, o Gestar Português, fiz 4 especializações, 3 pela Universidade de Brasília, fiz o curso Juventude, Diversidade e Convivência na Escola, e esses cursos, essas formações, me ajudaram a ressignificar o meu olhar para a escola. Naquele momento, eu me dei conta de que, na verdade, a meninada estava virando as costas para a escola, porque, primeiro, a escola tinha virado as costas para eles. Eu me dei conta que nós temos um modelo educacional ultrapassado, esgotado, que insiste em olhar para os estudantes do século XXI como nós éramos. Então, é impossível esperar que um menino que nasceu numa época tão marcada pelas novas tecnologias, que ele se comporte como eu me comportava quando eu era estudante. Eu entrava na sala e ficava sentadinha prestando atenção. Essa meninada, gente, é interpelada pelas novas tecnologias o tempo inteiro. Você vê crianças de 2 anos com um tablet na mão, interagindo o tempo inteiro. Eu não estou dizendo aqui que isso é bom, eu tenho uma série de ressalvas a essa entrada das crianças no mundo da tecnologia muito precoce, mas o aluno que vai chegar para nós, ele provavelmente foi apresentado a tecnologia muito cedo. A gente tem uma escola que muitas vezes trabalha na lógica da repetição, da reprodução, que trabalha muito pouco com a construção do pensamento crítico, com a inovação, com a criatividade, trabalha muito pouco com a reflexão sobre a identidade local. A gente tem uma escola que funciona muito na lógica de silenciar e amordaçar o jovem. Quando o jovem fala na escola, muitas vezes nós, como professores, dizemos assim, você ainda não sabe de nada, um dia você vai crescer e vai entender. Isso é muito violento, né? Porque é como se eu dissesse para o jovem, você ainda não é alguma coisa, você só será quando for adulto. É uma cultura adultocêntrica, né? E aí eu percebi que eu tinha que me ressignificar. As minhas aulas não estavam interessantes. Talvez, de fato, naquele dia, na aula que eu estava propondo, era muito mais interessante que cá na carteira, né? E não é fácil, né, gente? A gente se colocar em xeque, a gente questionar o nosso trabalho. E aí eu falei, bem, preciso mudar. Por onde começo? Eu decidi, então, ouvir os meus alunos, porque eles é que me dariam pistas do que eu deveria fazer. A teoria estava nos livros, mas eu precisava fazer a transposição dessa transformação para a prática. E aí foi numa época em que eles falavam muito de Orkut. Entreguei a idade de novo, né? Orkut é velho pra caramba, né, gente? Então, começou com Orkut. Eles falavam de Orkut o tempo inteiro, redes sociais, né? Criei uma conta numa rede social para usar como uma ferramenta de comunicação com os meus alunos. E eu tomei um susto primeiro, porque eu descobri que lá nas redes sociais, onde eles têm muito mais liberdade, eles apresentavam elementos para mim que eles não apresentavam na sala de aula. Aí eu continuei usando como ferramenta de comunicação, de conhecimento, de que conteúdos eles acessavam, postavam, até que eu cheguei no Facebook, né? Que aí, com o Facebook, se tornou mais recorrente o uso de vídeos, a postagem de vídeos. E aí o resto da história vocês também ouviram em alguns dos vídeos que foram expostos aqui. Eu me deparo com um vídeo produzido e postado por uma menina de 13 anos, onde ela se apresentava dançando de maneira muito erotizada. Era uma menina que poderia ser eu, uma menina negra de 13 anos, na adolescência, se descobrindo, se percebendo. Mas aquilo me incomodou, porque eu sou uma professora que pensa o meu aluno na integralidade. Eu não acho que o meu aluno é só uma cabeça que pensa. Eu acho que ele tem uma história, tem
um pertencimento, ter uma identidade, eu tenho que olhar para tudo isso. E a minha pergunta foi, por que essa menina está fazendo isso? Será que ela sabe dos riscos que ela corre? De ser interpelada por um pedófilo? De ter a imagem dela utilizada para alimentar um site de pornografia? Usualmente, na nossa cultura, a gente olha para isso e fala assim, essa menina é piriguete. Menina que faz isso é piriguete. Não é assim que a gente pensa? Ah, minha filha não faria isso. Gente, eu fui pesquisar para entender e descobri que essa prática tem nome. Ah, esqueci de mostrar aqui a foto da minha formatura, gente, desculpa. Parei aqui, me empolguei. Essa sou eu aos 17 anos na formatura, com o seu Moisés e dona Djanira. Essa prática se chama sexting e é cada vez mais recorrente entre jovens e adultos, que é exercitar a sexualidade pelas redes sociais. O famoso manda nudes? Não mandem, tá, gente? Os adultos também fazem isso, né? E aí, o que eu percebi? Nas minhas pesquisas, eu me dei conta de que nós temos uma cultura que ensina exatamente isso para as nossas meninas. Desde que as nossas meninas nascem, elas são submetidas a conteúdos que as convencem de que o valor mais importante que elas têm como mulher é ser objeto sexual. São conteúdos que convencem as meninas de que elas são frágeis, impotentes, incapazes e que a vida delas só terá sentido se tiver um homem do lado. Começa lá nos contos de fadas. Se a gente parar para pensar, todas as princesas dos contos de fadas não têm protagonismo. Elas sofrem as histórias inteiras. Elas rivalizam para ter a atenção de um homem. Lembra da Cinderela rivalizando com as irmãs para ter a atenção do príncipe? A Branca de Neve rivalizando com a madraça para ter a atenção do pai? Esses contos de fada, gente, são contados e recontados há séculos. E isso vai entrando na nossa estrutura mental e colonizando os nossos afetos. Mas não para por aí, porque além dos contos de fada, que representam as mulheres como frágeis, algumas vezes até débeis, né? Porque, para mim, por exemplo, causa muito estranhamento a mãe da Chapeuzinho mandar ela atravessar uma floresta sozinha. Que mãe que faria isso, gente? A gente repete isso há anos. É estranhíssimo uma mãe mandar a própria filha atravessar uma floresta sozinha. É como se as mulheres não fossem inteligentes, não tivessem percepção, capacidade de discernimento. Porém, em todos os contos de fada, quem é o cara que chega para resolver tudo? Não é o príncipe? Entendem? Só que não para por aí também. Se a gente parar para pensar, principalmente na nossa cultura, na cultura brasileira, quais são as grandes representações que os meninos têm? Quais são os ícones femininos? Começa na Chacretins, passa pela Gretchen, aí vai para a tiazinha feiticeira, Anitta, mas atualmente, né? Mulher melão, mulher melancia. Gente, é o cúmulo da objetificação. Transformar a mulher em objeto. Esses são os modelos que chegam para as nossas meninas e para os nossos meninos, porque impacta para os dois lados. As meninas crescem acreditando que têm que ser objetos e os meninos crescem acreditando que as meninas são objetos. Eu li um estudo de uma pesquisadora italiana, ela fez uma etnografia numa escola, e ela percebeu que, aos 7 anos de idade, as meninas já estavam convencidas de que elas eram frágeis. E os meninos já estavam convencidos de que eram fortes. Existem várias tecnologias de gênero que atuam o tempo inteiro sem a gente perceber. Existe essa briga terrível sobre a questão do gênero na escola, mas as pessoas não percebem como o gênero está o tempo todo presente, dizendo para as meninas que elas são frágeis, que os meninos são fortes. E o impacto disso na formação das meninas é péssimo. Quando a gente olha uma mulher numa relação abusiva e fala assim, mas como que ela está nessa relação abusiva? Porque ela foi educada para acreditar que ela só tem validade se ela estiver casada. Quem é que não conhece aquela amiga super bem-sucedida, com baita apartamento, com carrão, pós-graduada, com doutorado, mas que se sente vazia porque ela não tem um homem do lado, porque cobram isso dela o tempo todo. Mas, peraí, você não casou? Ih, coitada, deve ter um defeito horrível, ninguém quis. Não é assim, gente. Isso não acontece? Então, eu me dei conta de que, com um projeto, eu precisava criar um projeto que ajudasse as meninas a perceberem outras possibilidades identitárias
que transcendessem essa representação da mulher reduzida ao objeto, ou reduzida ao papel de esposa, ou reduzida ao papel de mãe. Não tem nenhum problema ser mãe, ser esposa. O problema é quando uma menina acredita que esse é o único papel que ela pode exercer. E aí o projeto Mulheres Inspiradoras teve alguns princípios que daqui a pouco a gente vai aprender com mais profundidade, e teve algumas ações. Como vocês sabem, eu sou professora de língua portuguesa, e eu acho que todo projeto pedagógico sério, em qualquer área, até em matemática, tá, gente? Precisa ter como base, âncora e sustentação a leitura. A leitura é o ponto mais frágil que eu vejo dos estudantes, justamente porque a gente perde tempo fazendo um monte de coisa que, às vezes, não tem intencionalidade pedagógica clara e não coopera para a aprendizagem dos estudantes. Então, foi um projeto com muita leitura, e eles leram Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e 3 obras de uma escritora daqui de Brasília. Quer dizer, de lá de Brasília, né, gente? Estou aqui em Campo Grande achando que estou em Brasília. Depois eles estudaram a biografia de 10 grandes mulheres, e aí eu não vou falar de todas as 10, vou falar daqueles mais gostaram e falar brevemente, e aí vou dar um dever de casa para todo mundo, porque uma das características do machismo, gente, é apagar a colaboração das mulheres em todas as áreas. A gente olha para a história, a gente tem a sensação de que, ao longo da história da humanidade, as mulheres estavam só na cozinha, fazendo comida e cuidando dos filhos. Não é essa a sensação que a gente tem? E quando você vai fazer uma pesquisa mais cuidadosa, você descobre que as mulheres estiveram atuando o tempo inteiro em todas as frentes. O problema é que isso muitas vezes não foi registrado e não é visibilizado. E aí prevalece essa representação da mulher reduzida ao objeto sexual, que é a representação que interessa ao machismo, porque coloca as mulheres numa condição de muita subalternidade. É como se elas fossem incapazes intelectualmente. Elas não participaram da história porque elas não deram conta. Essa é uma grande mentira. Então, o meu desafio foi procurar mulheres que pudessem ser fonte de inspiração para os estudantes. E aí a gente fez uma seleção bem cuidadosa, desde mulheres jovens como Anne Frank, mulheres idosas como Cora Coralina, mulheres brancas como Zilda Arnes, mulheres negras como Rosa Parks, grandes nomes da academia como Nise da Silveira, mulheres que estudaram muito pouco, como Carolina Maria de Jesus, mas nem por isso deixaram de ser tremendamente inspiradoras, nessa lógica de dizer que, seja você uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher pobre, você pode escrever uma história onde a protagonista é você, e não um homem. E aí eles conheceram histórias de mulheres como essa daqui. Quem conhece? Pode falar, professora. Isso. Que legal. E quem é ela, professora? Fala para a gente. Muito obrigada. Carolina Maria de Jesus. Inclusive, um dos livros que foi arrecadado pela campanha aqui de Campo Grande é uma das obras dela. Carolina é uma mulher que só estudou até a 2ª série primária, era catadora de papel. Era de onde ela tirava a sobrevivência dela, era catadora de recicláveis. E ela escreveu essa obra, que se tornou um best-seller, e que conta a vida de uma mulher periférica, numa grande favela, lutando para garantir a sobrevivência de 3 filhos sozinha. Depois eles conheceram a história de Irena Zendler. Já ouviram falar desse nome, Irena Zendler? Irena era uma enfermeira que viveu em Varsóvia, na Polônia, durante o período da ocupação alemã, e ela percebeu que os judeus estavam sendo levados para os guetos para serem exterminados. Ela decide, então, agir, e ela decide salvar as crianças. Ela chega nas famílias e fala: olha, eu preciso tirar o seu filho daqui. Num primeiro momento, as famílias não entregam o filho para ela, porque ninguém vai entregar o filho para uma estranha, né? Mas depois, quando ela volta para fazer uma segunda tentativa, muitas vezes a família inteira já tinha sido morta. Eles entendem que tinham que entregar
os filhos para a Irena. E aí ela tinha que tirar as crianças, colocando em saco, sacola, pacote, até em caixão a Irena colocou as crianças. Ela dava medicamento para as crianças dormirem, para tirá-las dos guetos como se elas estivessem mortas, para não levantar suspeita. E aí ela teve o cuidado de colocar o nome, a filiação dessas crianças, a data de nascimento, em potes de vidro, e enterrar no quintal da casa dela, porque ela tinha esperança que a guerra acabaria e que as crianças seriam reintegradas às suas famílias. E, infelizmente, na maioria dos casos, isso não aconteceu, porque os pais e as mães daquelas crianças foram mortos. Mas Irene escreveu o seu nome na história como a mulher que salvou o futuro, porque ela salvou mais de 2.500 crianças judias. Quantos aqui já tinham ouvido falar dessa história? Mas todo mundo conhece a história da lista de Schindler, né? Percebem como o que os homens fazem recebe muito mais visibilidade do que aquilo que as mulheres fazem? Essa é uma ferramenta do machismo, né, operando. Quem quiser conhecer essa história, tem o filme O Corajoso Coração de Irena Zendler, na Netflix. Essa muita gente conhece, né? Malala, a jovem paquistanesa que sofreu um atentado por defender o direito das meninas frequentarem a escola. Foi agraciada em 2014 com o Prêmio Nobel da Paz e, desde então, ela é uma ativista pelos direitos humanos. No país de Malala, as mulheres sequer têm o direito de frequentar a escola. Sequer podem ir à padaria sozinha, gente. Se ela não estiver acompanhada do pai, do irmão, do marido, ela pode sofrer um atentado. E ainda vai ser responsabilizada por isso, porque estava sozinha. Malala só estudou porque o pai dela era professor e tinha uma cabeça diferente e defendia o direito das meninas frequentarem a escola. As escolas que o pai dela abria começaram a sofrer atentados dos talibãs. E Malala escreve um blog em inglês e começa a denunciar para o mundo o que estava acontecendo. E os talibãs revoltados invadem um ônibus escolar onde ela estava e disparam um tiro contra a cabeça dela. Ela sobrevive milagrosamente, recebe a ajuda de organismos internacionais e continua a sua militância pelo direito das meninas frequentarem a escola. Um dos livros que foi arrecadado é esse, né? E a gente tem também a versão... Ai, gente, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Tem esse livro e tem esse livro. Ambos contam a história de Malala. Inclusive, esse é de uma escritora brasileira, Adriana Carranca, para crianças menores. Essa que vocês conhecem, né? Quem é? Maria da Penha sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do marido. Na primeira, ele simulou um assalto à própria casa e deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia, simplesmente porque ele tinha arranjado uma amante, queria ficar com a amante e queria ficar com os bens da Maria da Penha. Ela sobreviveu por um milagre, ficou em cadeira de rodas. Ele impede que a família tenha acesso a ela, ele decide cuidar da Maria da Penha, e, num belo dia, depois de deixá-la 20 dias sem tomar banho, ele fala para ela, vamos tomar banho. Ela já ficou com a antena ligada. O que ela descobre? Na verdade, ele queria matá-la eletrocutada no chuveiro. Maria da Penha já tinha denunciado até onde ela podia essas questões da violência que ela sofria no Brasil. Ela não encontrou resposta, ela acionou a OEA, a Organização de Estados Americanos, que é uma organização que trabalha pelos direitos humanos, e, por força da mobilização da Maria da Penha, o Brasil foi provocado a criar uma lei de proteção às mulheres, que é a Lei Maria da Penha. Hoje, ela coordena o Instituto Maria da Penha, que continua empreendendo ações de combate à violência contra a mulher e de apoio a mulheres que sofrem violência. Obrigada pela água. Quem quiser ler a biografia da Maria da Penha, eu super recomendo. Também conheceram a história de Nise da Silveira, uma das primeiras mulheres a fazer medicina no Brasil, alagoana. Ela era a única mulher numa turma com 157 homens. Os professores tentaram... Nise da Silveira. Nise da Silveira, é. Os professores tentaram convencê-la a não fazer medicina, porque medicina não era coisa de mulher, né? Ela fez medicina, se formou em psiquiatria, e quando ela começou a exercer a psiquiatria, ela percebeu que aquilo que chamavam de tratamento representava violação de direitos. Uso de eletrochoque, uso exagerado de medicação psicotrópica, segregação dos pacientes das suas famílias e da sociedade. E Nise reinventa a psiquiatria, trazendo alternativas de tratamento mais humanitários, inclusive
ela começa a adotar arte, terapia, pintura, escultura, contato com animais. Ela tem resultados muito mais efetivos do que a psiquiatria tradicional, e hoje a psiquiatria se divide em antes e depois de Nise. Vocês já imaginaram, se Nise não tivesse feito medicina, a perda que nós teríamos? Vocês já pararam para pensar quantas perdas nós estamos sofrendo pela cultura machista que diz que a mulher não pode isso ou não pode aquilo? Né? E aí, quem quiser conhecer a história dela também está na Netflix. Foi produzido um filme em 2016, Nise, o Coração da Loucura. É muito legal passar para os estudantes dos anos finais e do ensino médio. Depois a gente fez entrevistas a mulheres da nossa comunidade Ceilândia. Quais são, gente, as mulheres inspiradoras sul-matogrossenses? Quem são as grandes lideranças, as grandes escritoras, as grandes mulheres de Campo Grande, dos diferentes municípios? Já pararam para fazer essa pesquisa? É importante, né? Para que as nossas meninas se reconheçam como capazes, a gente precisa partir da identidade local. Eu apresentei mulheres do Brasil e do mundo, mas era necessário aproximar essas mulheres delas. Não fica parecendo também que, não, só a Malala, que está lá no Paquistão, que pode ser inspiradora. Não, uma mulher aqui da sua comunidade, periférica, uma mulher negra, pode ser uma mulher inspiradora, é uma mulher inspiradora. E eles conheceram Patrícia Melo Pereira, Madalena Torres, minha querida professora Creuza. Eu a reencontrei 34 anos depois, levei para a minha escola para entrevistá-la como minha mulher inspiradora. E achei que a professora Creuza já tinha me ensinado tudo, né? E ela continua me ensinando muitas coisas. Porque, quando eu a reencontrei, eu perguntei para ela, professora, por que você se dedicou tanto para que eu aprendesse? Você olhava para mim e via essa criança assustada, machucada pelo racismo. E ela disse, eu não via nada disso. Eu só vi uma criança que queria aprender. E é assim que a gente tem que olhar para os nossos alunos, né, gente? No que eles têm de força e de potência. Porque, se a gente olhar para o que falta, a gente vai ficar preso nas limitações. Eles também conheceram Cristiane Sobral, essa escritora negra fantástica. Ela é escritora, atriz, cantora, dramaturga, diretora de teatro. Foi a primeira mulher negra a cursar artes cênicas na Universidade de Brasília. A obra dela também está entre os livros que serão lidos dentro do projeto e que foram arrecadados para vocês. E Cristiane tem a sua obra hoje estudada, inclusive, em universidades nos Estados Unidos. Nós também fizemos uma campanha de combate à violência contra a mulher. Eu precisava fazer um debate sobre o uso consciente, ético e seguro das redes sociais. Então, os meninos estavam usando as redes sociais para praticar cyberbullying, racismo. A gente fez uma reflexão sobre o impacto do uso das redes sociais, a necessidade de usar as redes sociais com ética, consciência, segurança, sentimento de autocuidado. E aí, para dar para eles um exemplo de como é possível usar as redes sociais de maneira positiva, a gente criou essa campanha, mobilizamos a comunidade, fizemos uma parceria com a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, fizemos um trabalho de conscientização sobre violência contra a mulher com as mães da comunidade, com as servidoras da escola, com as professoras da escola, porque a gente percebeu que violência contra a mulher não escolhe nem classe, nem raça, nem cor. Mesmo mulheres numa situação econômica muito favorável vivem situações abusivas. Então, a gente tem que falar sobre violência contra a mulher em todos os contextos que a gente pensar. Aí eles fizeram um trabalho sobre redes sociais, a gente montou a primeira mostra de vídeo sobre o uso seguro, ético das redes sociais. Os alunos mais velhos, eles adoram trabalhar com audiovisual, né, gente? Produziram vídeos para ajudar os alunos mais jovens a usar as redes sociais com responsabilidade. E aí a gente chegou na última etapa do projeto, onde eles escolheram as suas mulheres inspiradoras para entrevistar. Essa parte, sem dúvida, foi a mais surpreendente do projeto, porque eu sou professora de língua portuguesa, apaixonada por escrita autoral, detesto trabalhar com cópia, acho cansativo para eles e acho cansativo para mim também. Então, nas minhas aulas, eles escrevem muito texto autoral o tempo todo, de diferentes gêneros, e eu queria trabalhar todos aqueles conceitos que a gente tem que trabalhar, né? Coesão, coerência, estruturação de parágrafo, pontuação, mas eu sabia que, se eu trabalhasse a partir de um texto que tivesse um apelo afetivo, eles se engajariam mais. Então, eles foram a campo entrevistar as suas mulheres inspiradoras.
A maioria escolheu a mãe, a avó, a bisavó para entrevistar. E quando eu me deparei com o resultado das entrevistas, eu tomei um susto, porque eu estava diante de um material muito rico que me revelava que naquela comunidade em Ceilândia, aquelas crianças estavam de pé pela força do trabalho e pelo amor de uma mulher. No caso de quase todas as crianças que eu li a história, era uma mãe, uma avó ou uma bisavó que tinha trabalhado para aquela criança estar ali na escola. E a gente só fala dos homens. Eu percebi que as mulheres fazem uma revolução silenciosa, porque são elas que garantem a sobrevivência dessas crianças e desses adolescentes. E aí, para dar visibilidade para essas mulheres, a gente transformou essas histórias nesse livro. Infelizmente, ele está esgotado. Eu trouxe um exemplar para vocês folhearem. Vou deixar circular entre vocês. Foi o exemplar que restou, que eu uso para dar as palestras. Quando a gente fizer a segunda edição, se a gente conseguir fazer, de repente tem algum professor rico aqui, né, Jaqueline? Alguma professora rica, se quiser financiar a segunda edição, a gente faz e dou alguns exemplares aqui. Aqui são fotos do dia do lançamento do livro. A gente lançou o livro com o apoio do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Esses foram os resultados que nós alcançamos. Muitos desses resultados superaram as minhas expectativas. Uma das coisas mais curiosas que eu vi foi uma mãe num conselho de classe pedir a palavra e dizer assim: eu queria agradecer à escola pelo projeto Mães Inspiradoras, porque ele me reaproximou do meu filho. Tinha separado do meu marido, as coisas na minha casa não estavam bem, mas quando o meu filho chegou com uma carta para mim dizendo: eu quero te entrevistar porque você é a mulher inspiradora da minha vida, tudo se modificou entre nós. Mas houve outros resultados. Alunos que nunca tinham mostrado interesse pela leitura se interessaram por aquela literatura específica escrita por mulheres negras, que falam da identidade desse estudante que está na periferia, passando por dores e dificuldades que a literatura tradicional não alcança muitas vezes, né? A gente percebeu os alunos mais envolvidos na escola, mais engajados, e houve resultados que a gente não esperava, que foram esses mencionados aqui pelo cerimonialista, em relação aos prêmios. Alguém viu a campanha, essa campanha que nós fizemos pelas redes sociais, e alguém me mandou um e-mail: professora, por que você não inscreve o seu projeto no 4º Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos? E aí eu faço questão, doutora Jaqueline, de divulgar esses prêmios quando eu falo para professores, porque já me disseram que tem professores e professoras aqui em Campo Grande com trabalhos dignos de serem premiados. Só que, muitas vezes, o professor e a professora não conhecem os prêmios. Então, anotem esses prêmios, eles acontecem todos os anos. Eu acho que o prêmio é interessante, eu achei interessante ter o meu trabalho avaliado por uma banca que entende de educação, que sinalizou para mim que eu estou na direção certa, a gente não pode parar de estudar. E também é uma forma de dar visibilidade para boas práticas, né? A partir do seu trabalho, você pode inspirar outros profissionais da educação. E aí a gente se inscreveu nesse prêmio, concorremos com vários projetos do Brasil, e, para nossa surpresa, nós conquistamos o primeiro lugar, levamos R$15 mil para a escola. Esse seria o primeiro de uma série de prêmios que a gente ganharia. Depois conquistamos o 8º Prêmio Professores do Brasil, concorrendo com projetos do país inteiro. Conquistamos o 10º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. E, no dia 29 de maio, recebemos pelo jornal a notícia de que o nosso projeto tinha sido escolhido pelo MEC para representar o Brasil no primeiro Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos, e que eu iria para Lima, Peru, concorrer com 18 outros projetos de países ibero-americanos: Uruguai, Paraguai, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Colômbia. E lá fomos nós, felizes da vida, porque a cidade onde o projeto foi desenvolvido é a cidade onde eu nasci, Ceilândia. Hoje a gente tem quase 600 mil habitantes, mas é uma cidade muito discriminada ainda, sobre o estigma de uma cidade periférica, né? As pessoas falam de Ceilândia muitas vezes de maneira negativa. Então, poder colocar a nossa cidade em evidência com uma pauta positiva enche muita gente de orgulho. Nós concorremos com esses 18 projetos. Nós éramos o único projeto de língua portuguesa, porque, embora Portugal seja um país ibero-americano, eles não mandaram projeto representando o país. E, para nossa alegria, nós conquistamos o primeiríssimo lugar, levamos $20 mil para a escola,
e aquele troféu bonito que está ali na minha mão, vejam a minha cara de quem não está acreditando. Como tudo era falado em espanhol, quando anunciaram o vencedor, que tirou o primeiro lugar, eu falei, será que é a gente mesmo? Acho que eu entendi errado, enfim. E aí, por força disso, foi estabelecido um acordo de cooperação internacional. Esse banco é um banco com sede na Colômbia, que conheceu o projeto porque eu apresentei num evento chamado Brasília Cidade Internacional. Tinha um executivo sentado ao fundo da sala, começou a me fazer umas perguntas super refinadas, rebuscadas sobre o projeto. Ao final, ele me deu o cartão dele e falou, professora, me manda o que você tem por e-mail. E aí, poucos meses depois, ele me disse que tinha encontrado investidores interessados em investir dinheiro para que o projeto chegasse a mais escolas. E, desde o ano passado, a gente coordena o programa de ampliação do projeto Mulheres Inspiradoras. Ele chegou a 15 escolas públicas do Distrito Federal. Esse foi o evento de assinatura do Acordo de Cooperação Internacional entre Brasília, Governo de Brasília, OEI e CAF. Essas são as escolas que foram atingidas. A gente já formou, ano passado, 48 professores. Hoje, a gente está com 80 professores em formação. Mais 26 escolas, além das 15. Temos uma equipe ampliada. Vocês terão o prazer de conhecer 2 das 4 professoras que compõem a equipe, a professora Bruna e a professora Cristiane, que vão estar aqui no segundo momento com vocês. Inclusive, a professora Bruna foi uma das professoras que aplicou o projeto na escola. Ela era do Centro Educacional 7 de Taguatinga, e ela fez um trabalho extraordinário, porque nós não trabalhamos com a ideia de que é uma receita para o professor cumprir. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode trazer para o professor referências, paradigmas, pontos de partida, princípios, concepções, mas a professora e o professor vão fazer aquilo de acordo com o seu repertório de formação e de acordo com a identidade da sua comunidade. Então, é um programa que acredita na autoria do professor, não é receita de bolo. Então, ao longo da formação, é importante que vocês pensem sempre nisso. A gente vai apresentar os princípios, mas quem vai criar o projeto na escola e executar são vocês, né? Depois disso, a gente teve várias inserções na mídia, né? Tivemos com Lázaro Ramos, com Pedro Bial, com Fátima Bernardes, no Prêmio Cláudia. E por que isso é importante? Nós temos uma cultura que apresenta uma representação muito negativa do que é ser professor. Já notaram que na nossa cultura ser professor está associado a sofrimento? Tudo bem que a gente sofre, né, gente? Mas não é só sofrimento. Isso é muito ruim para a nossa identidade. Então, quando começaram a me chamar para... professora, vem dar uma entrevista aqui, vem falar acolá. Ai, meu Deus do céu, eu sou professora, gente. Não sou celebridade, nem quero ser. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei comigo, mas espera aí, eu, professora, mulher, negra, egressa da escola pública, periférica, eu preciso ocupar esse espaço. Principalmente para que outras professoras olhem para mim e se sintam representadas. Para que a gente possa dizer que na escola pública há, sim, bons trabalhos, há excelentes professores, professoras, porque também há uma campanha de desmonte da escola pública, né, gente? Não sejamos ingênuos. Há uma campanha de desmoralização da escola pública. Então, eu gosto de destacar que nós ocupamos esses espaços na mídia no sentido de dizer que nós precisamos gerar representações mais positivas do que significa ser professor na nossa cultura. E aí são os professores e professoras que participaram da primeira formação, na maioria professoras, a gente tinha apenas um professor. E, para fechar, eu queria falar para vocês de 3 prêmios que não foram citados nem pelo cerimonialista e nem estão aí nos slides, e que, para mim, são os mais significativos. Acho que o primeiro prêmio importante que eu ganhei foi perceber os meus alunos mais interessados na escola. Eu lembro que, numa segunda-feira de manhã, quando eu chegava para dar aula no 9º E, eu fui abordada pelos meus alunos na porta da sala, me dizendo assim, professora, eu não vi a hora da sua aula chegar. E isso, gente, é tão importante, né? Eu acho que, se a nossa aula não está mobilizando o aluno, a gente tem que ter a coragem de olhar para a nossa aula de maneira crítica. Não só por ele, mas por nós mesmos. Eu sempre disse que eu tenho que ser uma boa professora, não só pelo meu aluno, mas, antes de tudo, por mim mesma. Para eu sentir orgulho da minha trajetória, para eu acordar de manhã vendo sentido no que eu estou fazendo, para eu estar entusiasmada, para os meus alunos olharem para mim e falar,
caramba, essa professora gosta do que ela faz, ela gosta de estar com a gente, ela gosta de dar aula, porque mesmo sem querer, a gente transmite uma mensagem para o nosso aluno sobre como a gente se sente em relação à nossa profissão. E isso é decisivo para ele gostar ou não de estudar, para ele aprender ou não. Então, o primeiro prêmio foi perceber que, ufa, a minha aula está fazendo sentido. O segundo prêmio foi ouvir das minhas alunas que, depois do projeto Mulheres Inspiradoras, elas perceberam. Várias disseram para mim, professora, com esse projeto eu percebi que eu quero ser uma mulher que carregue uma grande história. Educação é isso, né, gente? É nos dar condições de escrever para nós mesmos uma grande história. Uma história da qual a gente possa se orgulhar. E o terceiro prêmio, mas não menos importante, foi receber o depoimento das mães e avós dos meus alunos. Meus alunos me contavam que, quando eles chegavam com a carta para a mãe, para a avó, para a bisavó, entregavam e diziam assim, você foi escolhida para ser entrevistada porque você é uma mulher inspiradora. Sabe qual era a reação da maioria dessas mulheres? Não se reconhecer como mulher inspiradora, dizer assim, mas eu sou uma mulher inspiradora? Né? Eu, essa mulher negra, periférica, diarista, trabalhadora doméstica, sou uma mulher inspiradora? E aí, depois do projeto, quando essa mulher é convidada a contar a história dela, a partir do lugar de mulher inspiradora, isso faz com que você até ressignifique a forma como você conta a sua história, né? Essas mulheres passaram a dizer para a gente, né? Eu lembro pontualmente do depoimento da avó do Iago, que disse assim, agora, depois dessas coisas, eu reavaliei a minha vida e eu sei, eu sou uma mulher inspiradora. Porque essas mulheres extraordinárias, né, que nos deram a vida, que se sacrificaram tanto por nós, nem sempre foi dito da maneira como deveria ser dito para elas o quanto elas foram importantes. Então, com essa parceria que a gente está estabelecendo aqui com o Tribunal de Justiça, com a Escola de Justiça, o nosso desejo é que todas as professoras e professores que estejam aqui continuem sendo educadores inspiradores, capazes de, a partir do seu trabalho, gerar essa transformação social que a gente tanto precisa. Muitíssimo obrigada. O cerimonialista deve dar prosseguimento, né? Meninas, deixa eu só, antes de passar para o cerimonialista, ter o prazer de apresentar a minha equipe. Eu acho que os currículos delas chegaram para vocês, né? Professora Bruna, professora Cristiane, por favor, venham aqui para eles conhecerem, elas vão conduzir o trabalho no segundo momento. Vou pedir para vocês se apresentarem. Eu acho que é melhor do que eu me apresentar vocês, né? Eu só posso apresentar dizendo assim, fazem parte da minha equipe, eu sou muito exibida por isso. Porque são profissionais extremamente competentes, extremamente dedicadas, engajadas, e elas vão falar um pouquinho com vocês. Oi, bom dia. Eu sou Cristiane Portela, sou professora de História da Secretaria de Educação desde 2005, Secretaria de Educação do DF, e acompanho o projeto, né, e me convidei para compor a equipe desde o finalzinho do ano passado, deu certo, então, e estou aqui esse ano. Como sou historiadora, estou em meio a professoras que são professoras de língua portuguesa e tenho tentado trazer muito essa perspectiva de que todos nós somos agentes de letramento. Então, a gente está trabalhando muito nessa perspectiva. Obrigada, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Bruna, professora de língua portuguesa. Eu realizei o projeto Mulheres Inspiradoras no ano passado, junto com a minha colega Ana Cláudia, né, que também integra a equipe agora, que nós somos 4, a Ana Cláudia e a Valéria. Elas estão, nesse momento, né, realizando o curso de formação lá em Brasília, né, que é um curso mais, depois a gente vai falar, né, Gina, que é um curso estendido desse workshop que vocês vão receber. E eu, em virtude, né, de ter realizado ano passado na minha escola, Sede 7 de Taguatinga, que é uma escola localizada na periferia de Taguatinga também, numa área de extrema vulnerabilidade social, a Gina, né, junto com a gente, viu o nosso trabalho, que a gente tinha para contribuir, e nos chamou a integrar essa equipe, né? E a Cris, essa visão de historiadora, e eu, como estudiosa da literatura, né, também estou muito feliz em contribuir com esse trabalho. Espero que nossos dias sejam bem produtivos, esses 2 dias intensos aqui. Tá? Obrigada.
Gente, eu falei no início e esqueci de falar, na verdade, me passou o esforço todo que a CEMED fez, né? Eu quero agradecer aqui na pessoa da Lelis, o esforço que a CEMED fez para trazer também, para fechar com nós essa parceria. Tá? Foi muito, muito importante, né? A secretária de Educação, o prefeito, a subsecretaria de Políticas para as Mulheres também do município, atuar em conjunto, porque, para vocês terem uma ideia, a gente abriu todas as vagas para o município, porque a gente ia abrir no início metade das vagas para o município e metade para o Estado, e a gente não conseguiu essa parceria com a Secretaria Estadual. Né? Então, assim, por quê? Porque a Secretaria Municipal realmente, inclusive, eles ficaram muito felizes quando eu falei que as vagas todas iam abrir para eles, né? Para vocês, no caso, porque foi muito importante mesmo a parceria. Então, eu agradeço a Lelis e em teu nome, e depois você leve isso para a secretária e para o prefeito também. Muito obrigada. Tá?